Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 161 do nosso estudo bíblico. No dia de hoje nós estamos no segundo livro de Macabeus, capítulos 8 e 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos no dia de número 161, capítulos 8 e 9 do segundo livro dos Macabeus. Mesmo que muitas pessoas dizem assim, padre, não precisa pedir desculpas. Não sei se a palavra é desculpa ou não, mas novamente ontem o vídeo teve mais do que 20 minutos, o que não é a ideia inicial, Mas também eu não me sinto bem toda vez fazendo recortes. Pega e faz um recorte, corta um pouco, corta um outro. Não, o vídeo não é para ser picotado. Então, se tem algum dia que passa um pouco, vocês perdoem e se organizem para conseguirem assistir durante o dia. Teve dias de vídeo de 13 minutos, 14, então às vezes pode ser que tenha um pouco mais. Nós vamos percebendo durante o ano que nós precisamos mais tempo do que nós imaginávamos, mas nós vamos percebendo também que a experiência de ler a Bíblia ela é melhor e mais frutuosa do que nós imaginávamos. No começo eu pensava assim, 20 minutos por dia. Foi a primeira experiência que eu fiz lá em 2005, quando eu li a Bíblia, 2005, 2006. Mas a minha, por exemplo, que eu grifo, escrevo, faço notas, leva muito mais tempo do que isso. Então, paciência, cada um se organiza religiosamente depois dos sacramentos. Essa é a nossa prioridade para esse ano, ler a Bíblia toda. Irmãos e irmãs, estamos no capítulo 8 e 9 do segundo livro de Macabeus. Agora, a partir do capítulo 8, nós vamos ver de uma forma direta, começando a participar da história, uma das pessoas mais importantes de toda a história do judaísmo, principalmente o judaísmo ali mais próximo do cristianismo. Nós temos aqui Judas Macabeu. O desejo de destruição do templo, o desejo do Império da Macedônia de tomar o templo, de tomar as suas riquezas, de acabar com a fé dos judeus, parece que era algo insaciável. E aqui nós vamos ver mais um capítulo da história. Aqui, o rei, ele tem uma pessoa que se torna aqui como se fosse o chefe do seu exército. Seu nome é Nicanor. Esse nome a gente tem que guardar até o final, porque ele vai aparecer até no capítulo 15. Nicanor. Não sei se tem... Eu lembro, eu gosto de futebol, tinha um técnico, o nome dele era Nicanor de Carvalho. Não sei, tem o meu sobrenome, eu também sou Carvalho. Não sei de onde que tiraram esse Nicanor. Espero que não tenha sido da Bíblia. Ué, padre, por que eu espero que não tenha sido da Bíblia? Porque esse Nicanor que aparece na Bíblia é de péssima qualidade. Aqui você pensa em uma pessoa ruim e põe ao quadrado. Então a gente vai ver isso. Esse Nicanor da Bíblia é uma pessoa de péssima qualidade. Pode ser que vocês conheçam alguém com esse nome. Se alguém conhece, coloca aí no comentário. Eu só conheci esse técnico de futebol. Então vocês vão vendo esse nome assim, de vez em quando o padre faz essas comparações, dá esses exemplos para quê? Para ficar muito claro. É um nome que vai aparecer muito. Nicanor. Nicanor era o chefe do exército do imperador, do rei da época. E aqui também aparece, vai aparecer pouquíssimas vezes, mas aparece o nome de Filipe. Filipe, e muitas vezes aparece, tem até um apóstolo com esse nome, ele era um superintendente. Filipe era um superintendente de Jerusalém que estava também a serviço do rei. Então Filipe era um superintendente do rei que estava em Jerusalém. Aparece algumas vezes o nome de Ptolomeu, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, eu vou tomar muito cuidado, às vezes Ptolomeu é alguém também que está a serviço do rei, às vezes Ptolomeu era aquele que era rei de outro lugar, de outro reinado, que era o rei do Egito. Então nós temos dois
Ptolomeus. Então, quando aparece o nome Ptolomeu, a gente vai saber qual Ptolomeu que se trata. Mas aqui tem um nome que vai se repetir várias vezes, a gente vai tomando cuidado aqui, a gente já vai saber com essa introdução quem é esse homem, Nicanor. Nicanor era o chefe do exército do rei, e aí ele foi enviado para Jerusalém. Foi enviado para Jerusalém para quê? Para devastar, para destruir. Ele sabia do crescimento de Jerusalém, ele sabia que ali havia uma oposição, pessoas que não estavam sendo fiéis ao seu ensinamento. E aí o grande opositor do rei da Macedônia, aqui Antíoco, daqui a pouco ele morre, ele vai ter uma morte também muito humilhante, muito triste, como foi a morte de Jasão, que nós vimos ontem, ali no capítulo 4 e 5. Esse rei Antíoco também muito cruel, também vai ter uma morte horrível, e no final ali, aparentemente, ele se converte, ele se arrepende de tudo que ele fez. Só Deus sabe o coração das pessoas. Mas aqui, o central, claro, humanamente falando, central é a figura de Judas Macabeu, um grande herói, alguém que vai começar a defender o povo. Aqui ele também vai passando a ser um personagem principal e vai até o capítulo 15. Estamos praticamente ali na metade do livro e ele vai até o capítulo 15. No começo ali, nos versículos de 1 a 4, aparece o trabalho missionário de Judas. Então vocês vão ler, vão vendo o trabalho missionário dele. Todas as Bíblias colocam alguns subtítulos. Subtítulo não foi feito pelo autor. A Bíblia, quando ela foi escrita como um texto corrido. Não tem capítulo, não tem versículo. Isso foi feito pela Igreja Católica, né? Na Idade Média. Os irmãos protestantes não acreditam no Papa, ou então por que segue os nossos capítulos e versículos? Tem uma contradição aí. Então, a Bíblia, ela tem capítulos e versículos, porque foi colocado pela Igreja, e aí, dependendo da editora, do tradutor, nós temos aqui diferentes subtítulos. Naturalmente, eu não vou traduzir uma Bíblia, não sei nem as línguas bíblicas para isso, mas de vez em quando eu também tomo aqui a minha decisão de colocar alguns subtítulos. Nesse começo do capítulo 8, dos versículos de 1 a 4, eu coloquei assim, trabalho missionário de Judas. Então nós vamos ver Judas. Qual Judas, padre? Judas Macabeu. Depois temos o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes, que é no Novo Testamento. Esse é Judas Tadeu. Então, portanto, Judas, um nome ali comum. Então, nós temos o trabalho missionário de Judas, depois nós temos a reação que ele fez contra esta invasão e esse poder de Nicanor, que começa a aparecer ali a partir do versículo 5. Então, Nicanor, um homem que tentou exterminar todos os judeus. Isso aparece no versículo 9. Uma pessoa terrível, do pior escrúpulo possível. Mas os judeus, principalmente a partir da presença de Judas e de outros dos seus seguidores, eles com muita coragem, com muito zelo, eles mostram que não teria medo de Nicanor. Nicanor invade Israel, ele chega no templo e quer destruir o templo. E aí os judeus, aqueles que estavam em Israel, eles eram minoria, eram menos preparados e mais fracos. O que eles iam fazer? Primeiro, rezar. E aí vem um grande testemunho, uma grande oração de Judas. E aí esta oração merece ser lida. Nós estamos ali no versículo 18, capítulo 8, versículo 18. E acrescentou: eles confiam nas armas e em seus atos de audácia, enquanto nós depositamos nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, que bem pode, com um único aceno, abater os que marcham contra nós e mesmo o mundo inteiro. Versículo 21. Tendo-os encorajado com essas palavras e tornando-os prontos a morrerem pelas leis e pela pátria, dividiu o exército em 4 partes aproximadamente iguais. E aí no versículo 24, antes era o 21, agora o 24. Tendo-se feito seu aliado todo-poderoso, trucidaram mais de 9.000 dos inimigos, feriram e mutilaram a maior parte do exército de Nicanor e ainda obrigaram todos à fuga. E aí, isso daqui também, às vezes eu repito os adjetivos, é bonito, é tocante. Por quê? Porque às vezes a gente não encontra outras palavras. Versículo 28. Judas, ele defendeu o templo. Eram menos, eram mais frágeis, com o poder de Deus eles defenderam. E aí,
com os bens que eles conquistaram de Nicanor e do seu exército. O que eles iam fazer com isso? Quem ganha uma guerra ganha também muitos bens, ganha muita propriedade. O que eles iam fazer com isso? Os bens conquistados desta batalha, ali está no versículo 28, eles foram divididos entre 3 grupos. Aqueles que eram os mais prejudicados, ou seja, os mais sofredores, os órfãos e as viúvas. Versículo 28. Passado o sábado, distribuíram parte dos despojos aos que haviam sido prejudicados, viúvas e aos órfãos, enquanto eles e seus filhos repartiam entre si o restante. Um passinho para trás e aí nós avançamos. Um passinho para trás para quê? Qual é o contexto? Estamos aqui há 150 anos antes de Cristo. Nós temos Israel. Naquele período havia um império que era o maior império, o mais forte império do mundo. Tinha começado com Carlos Magno. Era o Império Grego, o Império Seleucida, o Império da Macedônia. E sendo o império mais forte, eles também invadiam e queriam destruir Israel. Israel já tinha maus costumes, já tinham adotado tipos de comida, de cultura, de deuses, como tinham os pagãos, e de repente no meio do povo surge uma liderança. No meio do povo surge alguém que diz: nós vamos nos defender, nós vamos reagir. Quem que é esse homem? Quem que é essa pessoa? Esse que surge, que vai defender o povo, é Judas Macabeu. E aqui acontece uma das primeiras vitórias que ele tem. Então, nós estamos ainda no capítulo 8, final do capítulo 8, nós vamos ver ali o que aconteceu com os despojos. E ali nos versículos 39 seguinte nós vamos ver a humilhação que sofreu Nicanor. Humilhação que ele sofreu, ali nós estamos praticamente no final da vida dele. Então, nós temos aqui 2 figuras contrárias aos judeus que são muito fortes, e capítulo 8 mostra a humilhação de um, e aí no capítulo 9 vai mostrar a humilhação de outro. A derrota dos 2. Qual que é o primeiro? É o chefe do exército, Nicanor. Qual que é o próximo capítulo 9? A humilhação de Antíoco, que era o rei, que também vai passar por grandes sofrimentos. Lá no final ele aparentemente tenta se converter, mas nesse capítulo 9 aqui a gente pode ver como que ele zombou dos judeus, como que ele zombou da fé, como que ele foi arrogante. Disseram assim para ele: existe um Deus todo-poderoso que está no céu, existe um Deus todo-poderoso que vai nos defender. E aí a zombaria, quem lê o texto vai perceber ali a partir do versículo 4, que aqui é uma arrogância enorme. O padre gostaria de ler um pouco, nós vamos ler, e não dá para ler todo o capítulo 9, naturalmente, mas aqui merece ler. Olha a arrogância deste rei, depois ele tem uma morte triste. De fato, assim havia falado na sua soberba. Aqui, novamente, o autor. O autor, ele coloca adjetivos, ele coloca sentimento no seu texto. Então, ele vai chamar, aqui o autor do livro, vai chamar Antíoco de soberba. E disse o soberba: farei de Jerusalém um cemitério de judeus. Apenas cheque lá. Antíoco dizendo: eu farei de Jerusalém um cemitério de judeus. Vai lá checar, vai lá checar. Olha a arrogância. E aí continua: foi quando o Senhor, que vê tudo, o Deus de Israel, feriu com uma doença incurável e invisível. Apenas terminará ele a sua frase e acometeu de uma dor insuportável nas entranhas e tormentos atrozes no ventre. Isso era uma dor insuportável. Isso era plenamente justo com quem havia atormentado as entranhas dos outros com numerosos e rebuscadas torturas. Mesmo assim, não desistira em nada da sua arrogância. Antes, regurgitando de soberba e exaltando contra os judeus o fogo dos seus furores, mandou ainda acelerar a marcha. Sucedeu-lhe, então, cair da carruagem que corria com estrépito e sofrendo queda tão violenta de conjurarem-se de todos os membros do corpo. Ele, que pouco antes, na sua arrogância sobre-humana, achava poder dar ordens às ondas do mar e se imaginava pesando na balança os cumes das montanhas estendido por terra. E aí vai continuando. Vamos para o versículo 10. Assim, aquele que pouco antes
parecia estar tocando nos astros do céu, ninguém agora aguentava carregá-lo. O versículo 9 vale a pena ler. Então, voltando um pouquinho, versículo 9, tanto mais que os olhos deste ímpio começaram a pulular os vermes. Estando ele ainda vivo, as carnes se lhe caíam aos pedaços entre esparmos sanglitantes, enquanto o exército inteiro, por causa do odor fedido, mal suportava essa podridão. Assim, aquele que pouco antes parecia estar tocando nos astros do céu, ninguém agora aguentava carregá-lo, por causa do peso insuportável deste odor fedido. Então, de repente, ele foi acamado, caiu de um animal e vai cada vez sofrendo mais, até os animais comem os seus olhos e ele tem um fim que é terrível. Depois ele tem um momento de conversão, tem uma oração, diz que terá respeito por Jerusalém, e aí por fim ele escreve uma carta. Essa carta começa ali no versículo 18. E aí nós vamos vendo aqui que é um final muito triste que ele passa. Amanhã nós temos os capítulos 10 e seguintes, mas mesmo que amanhã nós vamos começar no capítulo 10, o padre gostaria de começar o capítulo 10 e amanhã nós vamos terminar. E aí depois desta vitória de Judas sobre primeiro Nicanor, depois Antíoco, chegou o momento da purificação do templo. Por quê? Entraram no templo, invadiram o templo, roubaram o templo, tentaram destruir o templo. Então, no capítulo 10, de versículos 1 a 8, nós vamos voltar amanhã, nós temos aqui também um belíssimo momento de purificação e veneração do templo. E aqui é instaurado um dia de festa para celebrar a vitória daquele povo contra os inimigos. Nós temos aqui um contexto. Antes de Cristo, 150 anos, Israel é invadido agora por um novo império. O império da Macedônia, o império grego. E aí o povo local, agora conduzido, liderado por Judas Macabeu, tenta defender aquele povo, defender aquela realidade local. Diferente do primeiro livro de Macabeu, esse daqui é um paralelo, está acontecendo praticamente no mesmo período, mas aqui nós temos um livro mostrando a realidade mais concreta do dia a dia, não centralizado em momentos diferentes da história, com diferentes personagens, Matatias, Judas, depois Jonatas, Simão e aí por fim João. Não é um livro de história como o primeiro, mas é da vida cotidiana e aqui tem como foco principal a defesa e o zelo pelo templo e também a ação de Judas Macabeu. Essa é a Bíblia. A Bíblia, ela não muda, ela está escrita e definida. Então, se vocês lerem, isso daqui é um conhecimento que vai para o resto da vida, algo que não vai mudar, algo que vai nos ajudar muito a crescermos na nossa fé. Irmão, irmã, perseverança. Vamos adiante. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vocês vão perceber, antes da bênção final, o padre disse que essa semana nós vamos colocar um vídeo de aprofundamento, um vídeo de transição. Agora nós estamos encerrando os livros históricos e nós vamos começar depois os livros proféticos. Padre, por que não é os livros sapienciais? Depois a gente vai ver. Então nós vamos terminar os livros proféticos e vamos para os sapienciais. E desculpa, nós vamos terminar agora os livros históricos, e depois vamos para os vídeos proféticos, começando por Amós. Depois nós temos mais 2 dias de segundo Macabeus, nós estamos hoje no terceiro, temos o quarto e o quinto, aí depois nós vamos primeiro para o primeiro profeta. Padre, por que essa ordem dos profetas? Por que não primeiro os livros sapienciais? O padre preparou um vídeo de aproximadamente 1 hora. Quando vocês tiverem tempo essa semana, vocês vão ouvir, vão tomar nota e vão entender. Vai ser muito importante para a sequência do trabalho. Quando vocês puderem. Não tem número como os outros vídeos, mas é importante também que seja assistido. Então nós vamos chamar vídeo de aprofundamento. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, continue firme, continue perseverando. Uma graça muito grande. Obrigado pela oportunidade de acompanhá-los, de participarmos juntos desse projeto maravilhoso, a Bíblia em 1 ano. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Novamente, muito obrigado a todos que colaboram com esse canal. Vocês também são evangelizadores. Os frutos dessa evangelização também devem-se àqueles que mantêm esse canal financeiramente e através da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.